Então, para começar a falar um pouco dos itens originais dela, em primeiro lugar eu quero mostrar o bagageiro aqui, que possui o bagagito e a sanfona aí, que a gente chama popularmente, né? Essa cobertura aí de sanfona, originais ainda. O bagagito, no caso, por ter algumas trincas, eu acabei recobrindo ele de corvim, num padrão que é o corvim original do Santana, e ficou muito mais bonito, inclusive, do que o próprio plástico preto original, né? Encapei também as telas do alto-falante com uma telinha própria para isso, para caixas de som, ficou bonitinho também, deu um ar um pouquinho mais clássico aí pro carro. O tapete é original ainda também. Aqui, na verdade, a gente tem o conjunto, né, do suporte do bagageiro de teto, que são as hastes de alumínio, originais também, né? As tampinhas laterais, toda a parte plástica aí do bagageiro, né, cobertura plástica também originais. Uma caixinha de graves aí bem singela de 8 polegadas, só para dar um sonzinho mais gostoso dentro do carro, mas que ficou bem legal também. Então, acabamentos aqui na parte de trás aqui do bagageiro também, tudo original, né? Tudo mantido com muito zelo. A cobertura da tampa em plástico também original. Então, é um carro que realmente a gente teve muito cuidado aí para manter, né? E que não é fácil, porque dependendo do que você leva dentro do bagageiro é muito fácil de quebrar essas partes plásticas, né? Papelões de porta, frisos, né? Também tudo original. Não sei se está dando ver por causa do sol aqui, mas tudo original, com cinzeiro e tudo mais. Tapetes também originais, num tom que não se encontra hoje em dia, que é um tom mais claro, né? Bancos com tecido originais também. Tá bem estranho aqui essa luminosidade, mas depois eu faço algumas fotos para vocês terem uma ideia melhor. Mas é isso, é um carro que a gente realmente procurou manter com muito cuidado. E faz a diferença, porque é um veículo que você pega com todos esses itens de acabamento destruídos, né? Perde toda a característica do original, né, do veículo. Aí tem o porta-trecos também originais, tapete, os acabamentos do carpete aqui, que são as soleiras de porta, né? Todas originais e sem gambiarra, sem parafusar, sem nada. Painel original, óbvio, né? Também não teria como não ser. Aqui no lugar haviam duas tampinhas, né? Que recobriam na verdade é onde vai a manivela do vidro elétrico. E eu acabei encontrando o tweeter da Lesson, que é o mesmo diâmetro dessa tampinha. E eu substituí a tampinha pelo tweeter, para ter um sonzinho mais gostoso aí na parte de trás também para os passageiros, né? Então, detalhe dos tapetes, que é um tom mais... é como se fosse um bege, né? Bege escuro, assim, ou um cinza claro. Infelizmente, esses tapetes também a gente não encontra mais para comprar. E aí, por fim, a última porta aqui. Também com tudo original. Bancos em tecido original. E aí, a única coisa aqui que eu implementei, né, na parte de portas foi o espelho elétrico. Então aqui vocês podem ver que tem a tampinha que é original da linha Volkswagen também.
para o Santana 88, né? Esse é 87. Então foi o único item que na época não foi implementado no veículo, até porque não tinha sido fabricado ainda, né? Mas depois eu acabei colocando os espelhos elétricos, né? Mantendo o comando lá na parte do papelão de porta do motorista, no mesmo lugar onde vai o comando mecânico, né? E ficou perfeito, o acabamento ficou perfeito, não dá para notar diferença aí, só quem conhece mesmo sabe que foi instalado depois, né? E é um item muito legal porque dá um conforto absurdo você poder regular eletricamente os espelhos, né? Então, por cima eu mostro esses itens, mas depois eu vou passando para vocês outros detalhes. Aqui também mostrando, né, sanfona do câmbio, aqui o console central, tudo original, com porta-fitas ainda, cinzeiro e tal. O que eu implementei também no Santana, que não havia no Santana 87, foi os comandos do vidro elétrico do Santana 88, que são comandos iluminados, né? Que para mim fazia toda a diferença, era uma chatice quando a gente comprou o carro, à noite, tá, aquele breu, você não enxergar onde estavam os comandos, e aí tinha que ficar procurando, batia a mão em comando errado, abria vidro que não queria abrir, então eu acabei trocando, e pelos originais da linha 88, ficou excelente também, tanto na frente como atrás, né? E é isso, né? Hoje ainda eu uso esse rádio, que é um rádio da LG aqui, um toca-CD com USB, mas eu tenho o rádio da linha Volkswagen, né? Que é o Volksline ETR1, e eu vou colocar daqui a algum tempo para funcionar. Eu vou deixar instalado para quem comprar o veículo, vai utilizar o rádio original se quiser, né? A única coisa que eu não mantive original foi a régua, essa régua aqui que todo mundo conhece, que ela é uma régua complicadíssima de se manter no lugar, porque as travas dela são muito mal feitas e ela é uma régua frágil. Então a original quebrou as travas, eu tenho ela ainda, e aí ficava pulando para fora, né? Então eu resolvi colocar a paralela mesmo, que parou no lugar e ficou mais bonito e não ficou caindo, né? Mas os itens aí mal feitos do Santana, infelizmente a gente tem que colocar paralelo, né? Vou mostrando alguns detalhes aí dela e depois vou falando da parte mecânica e tal, o que tem de diferente, mas que é para melhorar o carro e não fazer aquele tipo de tuning como a galera faz, né? Hoje ela tá com isso filme aí, que eu coloquei isso filme da 3M, e até para conservar o interior, né, que pegava muito sol, então eu optei por colocar um insufilme nela, mas se algum interessado quiser retirar, eu posso até retirar antes da venda também sem problemas. Beleza, pessoal? Então vamos lá, vamos acompanhando aí os vídeos. Um abraço, até mais.